Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição esta de número 11 da nossa revista Betel, um chamado para despertar da inércia. Como você está? Como está a sua vida espiritualmente falando? Você está animado ou desanimado? Poderíamos dizer que hoje, em nossos dias, as pessoas têm andado extremamente desanimadas. Parece ser esta palavra hoje em dia em voga. Hoje em nossos dias, as pessoas andam desanimadas. Por quê? Por vezes começamos um projeto no início de um ano e chega no segundo mês, no terceiro mês do ano, no quarto, quando muito no sexto mês, nós já desistimos desse projeto, porque vem o desânimo. Por vezes nos estudos nos aplicamos a alguma coisa, aprender uma coisa nova, só que com o passar do tempo vamos desanimando e deixamos o projeto de estudo de lado. Por vezes nos relacionamentos, começamos os nossos relacionamentos, sejam amizades, sejam até mesmo casamentos, e quando vem a primeira luta, a primeira adversidade, o primeiro embate, deixamos também de lado, deixamos para trás e largamos mão, ficamos desanimados. Aliás, esta parece ser a palavra em voga hoje em nossos dias, desânimo. Mas logo no âmbito espiritual, nós também podemos entender que não é muito diferente. Falamos de coisas materiais, coisas humanas do nosso cotidiano, mas também no âmbito espiritual percebemos que não é muito diferente. Em que sentido? Alguém de repente começa a pregar muito bem, ou alguém começa a cantar muito bem, avidamente, alguém começa a de repente a praticar evangelismos, a dirigir cultos, a fazer a obra de Deus com bastante empolgação, só que no determinado momento essa empolgação vai sendo deixada de lado. Por quê? Logo percebemos que fazer a obra de Deus não é algo muito fácil, não é algo tão simples assim. Logo percebemos que fazer a obra de Deus dá trabalho. Em que sentido? Vamos percebendo que conforme nós vamos pregando, cantando, evangelizando, vão vindo as lutas e dificuldades. Inclusive vem críticas, inclusive vem palavras contrárias, e com o passar do tempo nós vamos desanimando. Isso é normal na vida de todos nós como seres humanos. Por vezes o desânimo vem. E por vezes você pode se perguntar, eu não estou desanimado, eu não mudei, eu continuo a mesma coisa, continuo vivendo a vida que o Senhor me chamou para viver. Mas por vezes nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, vamos nos dando conta de que nós vamos desanimando, ou vamos ficando na inércia, vamos ficando parados em determinado lugar e não saímos mais dele. Quantos de repente já caíram na inércia do comodismo, achar que está tudo bem, não tem mais nada para aprender, e tá bom demais o nível que chegaram. Isso é inércia, é estar parado no tempo. E Deus nos chamou para frutificarmos, para rendermos, para avançarmos, para irmos além, não ficarmos parados. Deus é um Deus que trabalha em nossas vidas, movimentando a nossa história. E por vezes nós ficamos parados no tempo. Nós desanimamos, nós afrouxamos as mãos e perdemos as forças. O que fazíamos outrora com bastante habilidade, hoje nós fazemos com certas reticências. Talvez essa seja a sua história. E o profeta Ageu tem muito a nos ensinar neste contexto. Vamos estar abordando sobre o contexto do profeta Ageu. O profeta Ageu foi um profeta que teve um ministério praticamente curto, cerca de 4 meses. Ele falou em nome do Senhor para o povo de Judá que estava voltando de exílio, estava voltando do exílio. E eles começaram muito animados, por volta de 520 a.C., o profeta Ageu começou a anunciar, a pregar esta palavra para um povo que estava desanimado. Desanimado por quê? Aquele povo voltou para a terra de Judá com uma certa incumbência. Nós vamos reconstruir o templo. Note bem que o templo havia sido destruído. E eles eram um povo que serviam a Deus e precisavam de um lugar para adorar. Então eles entenderam que eles precisavam reconstruir o templo do Senhor. Vamos reconstruir. E eles começaram a reconstrução do templo. Só que sobrevieram algumas coisas, tipo dificuldades financeiras,
as pessoas se levantavam para falar contra aquela obra. Então o desânimo abateu os jovens, abateu a população, abateu o governador, abateu todo mundo. Em algum momento daquela obra, a obra começou a ficar inerte, não produzia, não ia para frente, ficava no mesmo lugar. Em algum momento, né, naquela construção do templo, eles ficaram desanimados. Isso não acontece talvez na sua vida? Começa muito bem, falando que eu vou fazer a obra de Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas em algum momento vem o desânimo devido a uma adversidade qualquer. E com aquele povo também não foi muito diferente. Eles enfrentaram, primeiramente, pós voltar do exílio, o desânimo. No percurso, eles começaram a inverter as prioridades. Em que sentido? Eles experimentaram o desânimo. Não tem como a gente reconstruir o templo, não. É difícil, é complicado, vai demorar, vai dar trabalho. E eles começaram a desanimar. E ao invés deles priorizarem o templo, eles começaram a priorizar as suas próprias vidas, as suas próprias casas, os seus próprios interesses e foram se esquecendo do templo do Senhor. Por vezes o desânimo vem porque nós começamos a priorizar outras coisas. Ao invés da obra, ao invés da igreja, nós começamos a priorizar nossos próprios sonhos, nossos próprios projetos. Não que isso seja errado, mas diz a palavra de Deus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Não que não devamos priorizar algumas coisas pontuais em nossas vidas, mas por vezes priorizamos tanto a nossa vida que nos esquecemos de priorizar as coisas do Senhor. E eles começaram a priorizar as suas próprias coisas, começaram a priorizar as suas próprias vidas, e não bastasse isso, o que aconteceu? Veio o desencorajamento. Em que sentido? Os mais antigos, os mais velhos, aqueles que viveram os tempos áureos do templo, eles olhavam para a beleza do antigo templo e olhavam para a situação que eles estavam vivendo naquele momento. E vendo a beleza daquele antigo templo, eles diziam: nós nunca vamos conseguir reconstruir um templo tão lindo, tão belo, tão magnífico como aquele. Por mais que vocês trabalhem, por mais que vocês tentem, nós nunca vamos conseguir construir um templo em glória igual àquele. E os jovens pegavam aquela palavra, colocavam em seus corações e ficavam desencorajados, porque quem viu a glória do primeiro templo estava vendo que seria muito difícil construir um templo, pelo menos em matéria de beleza, igual ao primeiro. Então os jovens ficaram desanimados, o povo daquele tempo ficou desanimado devido à palavra dos mais velhos, dos mais antigos, que haviam visto a glória do primeiro templo. Mas havia uma palavra de esperança em meio a tudo isso. Aí Deus levanta o profeta Ageu em meio a tudo isso e levanta uma palavra de esperança. Que tipo de palavra de esperança? A glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória desta última casa, frisando, será maior do que a primeira. Que palavra de esperança! E diante disto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Talvez você seja saudosista, desanimado porque seja saudosista demais. Mas a igreja de antigamente fazia isso, a igreja de antigamente fazia aquilo. Os irmãos do passado eram mais animados, os irmãos do passado eles faziam mais a obra de Deus. E hoje a igreja está dessa maneira, a minha igreja está dessa forma. A obra não anda, não prossegue, já não tem mais cura, já não tem mais libertação, já não tem mais batismo com o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela é muito forte. Por vezes você só reclama, desanimado, só reclama, quando na verdade deveria estar fazendo alguma coisa. E que tipo de coisa? Colocando mãos à obra. Colocando a mão à obra. E quando você coloca mãos à obra, quando você começa a fazer a obra, a glória da segunda casa pode ser maior do que foi a primeira. Deus está num tempo que quer fazer a glória do tempo presente maior do que foi no tempo passado. Quem sabe você está vivendo de saudosismo, desanimado, porque parece que as coisas não acontecem, a obra não vai para frente, não anda. Mas saia dessa inércia, saia da reclamação, como faziam os velhos no tempo de Ageu, que
que só reclamavam, só desanimavam. Saia destas palavras de desânimo, comece a colocar mãos à obra. E quando Ageu começou a incentivar o povo começou a reconstruir o templo. Nós precisamos hoje muito mais de pessoas que incentivem do que pessoas que reclamem. Por vezes reclamamos demais e incentivamos pouco. Sabe aquele jovem que dá trabalho? Ao invés de reclamar, ao invés de apontar, vai ajudá-lo. Sabe aquela irmã que dá trabalho? Ao invés de reclamar, ao invés de apontar, vai ajudá-la com a sua experiência. Sabe aquele irmão? Ao invés de reclamar, ao invés de apontar, vai ajudá-lo com a sua experiência. Porque quando nós encorajamos, a obra avança. Tem gostado do nosso conteúdo? Se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu like, nos ajude a levarmos esta obra à frente. E se tem gostado dos materiais que nós temos colocado neste canal, deixa aí a sua sugestão, deixa aí até a sua dúvida, deixa aí a sua palavra de encorajamento. Já temos falado sobre encorajamento aí nos comentários. Nos ajude a fazermos a obra de Deus e avançarmos todos com mãos na obra. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus. Este quem vos fala, só para me identificar, o presbítero Rafael Cardoso, professor de escola bíblica dominical da minha igreja local, Assembleia de Deus em Itaipava, no bairro do Gentil, número 100, frente à creche. E nós somos do Ministério de Madureira e nós esperamos por você que mora nas redondezas. Participe dos nossos cultos, quartas, sextas e domingos às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus, rica e poderosamente.